Aleluia. Bendito o nome do Rei. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos vitoriosos e empolgados temos aqui esta noite? 47 pessoas, muito bom. Quantos empolgados e vitoriosos temos aqui esta noite? Que coisa boa. Pegue a sua Bíblia. Você que trouxe, você que não trouxe, tome vergonha, aleluia. Traga na próxima vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Glória a Deus. Que bom estar com vocês, que bom cultuarmos juntos, que bom adorar a Deus, que culto bom, que culto gostoso, que culto gracioso. Como já sentimos a presença de Deus aqui, através de todos os nossos irmãos que tanto nos abençoaram e tornaram esse ambiente tão favorável para a gente continuar recebendo de Deus agora, através da ministração da sua palavra. É muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Silas, obrigado, pastora Raquel, obrigado pelo carinho, obrigado por lembrarem-se sempre de mim. Eu estou sempre aqui, então faria até muito sentido, seria muito razoável, que aí numa programação distinta pudessem ouvir outros pregadores, de outros estados, outras nações, outras galáxias, Mas mesmo assim, tem um espacinho para a gente estar aqui, e eu fico de verdade muito, muito feliz com isso. Atos capítulo 1 e verso 8, todos os queridos pastores, sempre bom cultuar a Deus ao lado de vocês, recebam o meu abraço, por favor. E a satisfação de estarmos juntos aqui. Eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa noite. Nessa hora os pentecostais costumam já começar a se entregar, Então vou tentar de novo. Eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa noite. Ai, 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 ai. Está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ler o capítulo 2 e o verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Quantos dizem graças a Deus? Podem sentar-se, por favor. Já desde o batismo de Jesus nas águas do Jordão, através de João Batista, estava muito claro que viria coisa muito quente, que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que aquelas pessoas estavam acostumadas a experimentar. Viriam dias poderosos. Eu gosto muito de lembrar quando Natanael chegou à presença do Senhor, e o Senhor disse para ele: eu vi você debaixo da figueira, e ele ficou maravilhado. O Senhor disse: uai, você ficou maravilhado porque ouviu eu te dizer que te vi debaixo da figueira? Pois você vai ver agora coisas muito maiores do que essa. Você vai ver os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Então Jesus estava anunciando o seguinte: a tampa da chaleira vai voar. Era isso que Jesus estava anunciando. Então as coisas começaram a esquentar muito, e Jesus preparando tudo para o momento culminante do Pentecostes em Atos 2. O verso 8 do capítulo 1, que nós lemos juntos, que é um texto clássico para falar sobre a promessa de avivamento, avivamento esse que viria a se cumprir pouco tempo depois, poucos dias depois, e textualmente falando, alguns poucos versículos depois. Mas esse momento é um momento onde Jesus já está ressuscitado. Jesus está ressuscitado, e é um momento final, uma última reunião, um último momento, aonde os seus discípulos ainda estão com ele. Ele não está propriamente
como nos seus 33 anos de vida, que ele está ressuscitado, não era como nos 33 anos, mas ele ainda habita um corpo tangível, ainda pode ser visto, tocado, ele come, tanto que comeu, né? Então é o último momento. Se você tem uma pergunta para fazer, faça agora, é o último momento de ouvir no ouvido, assim como você está ouvindo a minha voz. Se você tem uma dúvida para tirar, tire agora, é o último momento. Se você tem alguma coisa a dizer, diga agora, é o último momento. E Jesus vinha falando sobre tempos futuros. Jesus vinha falando sobre questões que viriam a acontecer. Jesus está com um discurso, até um tanto quanto, por que não dizer, escatológico, quando de repente os discípulos decidem fazer a tal da pergunta, aquela que é a última, aquela que é a pergunta de $1 milhão, aquela pergunta que vai resolver tudo, que vai descortinar aquilo que eu preciso entender, vai desatar o nó da minha mente. Pastor, vamos lá, chega de suspense, se prepare. Aí vem a pergunta. Jesus vinha falando sobre tempos futuros. E aí de repente os discípulos perguntam: Senhor, neste tempo, ou seja, nestes tempos que o Senhor está se referindo aí, será restaurado o reino a Israel? Não era essa a pergunta. Mas não tem jeito, quando a gente está muito cheio de uma coisa, uma hora a gente vai pôr aquilo para fora. Quando uma coisa realmente é importante para nós, quando uma coisa está latente no nosso espírito, uma hora ou outra a gente vai deixar aquilo extravasar. E foi o que eles fizeram. Havia uma preocupação que não era daquele dia, já remontava muito tempo atrás, uma preocupação de natureza social, de natureza política, de natureza étnica, que estava abafada no espírito deles, que eles ensaiaram uma vez ou outra, tentaram até ser um pouco diferente dos outros, fazendo perguntas diferentes dos outros, mas quando uma coisa é importante para você, você vai acabar entregando em algum momento. E a pergunta foi essa: nesse tempo que o Senhor está falando, o reino será restaurado a Israel? Isso significa, é nesse dia que o Senhor está falando aí, que nós vamos voltar a ter autonomia política. Desde que Israel foi para o cativeiro, quando ele saiu do cativeiro, ele nunca mais tornou-se, dentro daquele tempo, uma nação soberana, sempre uma nação vassala. Então, uma nação vassala tem uma estrutura política formada, tem uma estrutura religiosa formada, mas não é independente. Então, era uma nação vassala, reis, vassalos, tudo vassalo. E eles queriam se livrar disso. A pergunta era muito importante, inquietando a mente deles, inquietando-lhes o coração. E eles fizeram a pergunta. E aí, Jesus olhou para eles e disse assim: não compete a vocês saber os tempos e as estações em que essas coisas vão acontecer, mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. O versículo 8, comumente, de tão poderoso que é, ele é pinçado do texto e parece que ele é suficiente. Ele se sustenta em si próprio. E a gente apresenta o texto para a igreja, a gente apresenta o verso 8 para a igreja, a gente apresenta o verso 8 na escola dominical, a gente emoldura o verso 8 escrito como se ele tivesse independência literária e estrutural, mas ele não tem. Tanto ele não tem que ele começa com a palavra mas. A palavra mas nos obriga a olhar o verso anterior, porque as duas coisas estão ligadas. A promessa do avivamento, o recebereis a virtude, ele começa com um mas. O que Jesus está dizendo é: não vou responder a pergunta que inquieta vocês, mas... O que Jesus está dizendo é: aquilo que aflige vocês, eu não vou poder resolver agora, mas... O que Jesus está dizendo é: aquilo que politicamente vocês anelam, não será resolvido quando vocês desejam, mas
O que Jesus está dizendo é: não haverá uma reestruturação social no tempo que vocês desejam, mas a promessa da virtude do Espírito Santo, ela é uma resposta de Jesus. É Jesus dizendo: não respondo a pergunta que vocês querem, não posso esclarecer a dúvida que vocês têm, não vamos entrar no assunto que vocês querem, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Pastor, como é que é isso? Vou lhe explicar. Algumas perguntas que você trouxe a esta reunião, pode ser que não sejam respondidas. Algumas questões que inquietam a tua alma nesta reunião, pode ser que não encontrem resolução ainda nessa noite de quarta-feira. Algumas coisas que têm atormentado você há um tempo, talvez não seja hoje o dia de Deus te dizer o fim delas, mas recebereis a virtude do Espírito. Ah, pastor, eu já entendi. Então a virtude do Espírito é um consolo, é mais do que isso. Ah, pastor, então a virtude do Espírito é uma balinha que a gente dá para a criança porque ela não recebeu o que queria. Ah, não, é muito mais do que isso. A virtude do Espírito compensa, a virtude do Espírito preenche, a virtude do Espírito resolve. A resposta que você não tiver, a virtude do Espírito compensa. Segure a mão de alguém que está do seu lado agora, dê uma boa acordada nele e diga: talvez a pergunta que você tanto quis fazer para Deus não terá a resposta que você precisa, mas tem poder de Deus nesta noite, mas tem virtude para você esta noite, tem graça. Pergunte. Vai dizer que eu sou a única pessoa que já se admirou com alguém que há tanto tempo faz uma pergunta para Deus e Deus não responde. Como é que essa pessoa continua? Virtude do Espírito. Será que eu sou a única pessoa que já se admirou em ver que a porta que alguém está batendo há 5 anos ainda não se abriu? E como é que ele continua? Virtude. A virtude tem o poder, a virtude tem a capacidade de preencher todas os vazios, de preencher todas as lacunas, as respostas que eu não obtive. A virtude preenche os nãos que eu ganhei em vez de sim. A virtude preenche. Não, eu não sou alienado, eu sou cheio de virtude. Não é que eu não estou nem aí para a hora do Brasil, é que eu sou cheio de virtude. Não é que eu não sei que tenho conta para pagar amanhã e ainda não tenho dinheiro. Não é isso, é que eu estou cheio de virtude. Começa a se preparar, porque quem tem virtude não segue as lógicas. Quem tem virtude tem ações e reações muito estranhas. Quem tem virtude não é visto por essa sociedade como uma pessoa normal. Quem tem virtude é esquisito. Oh, glória a Deus! Tenho algo muito sério a dizer. A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus tinha um cunho. Pergunte qual? Político. O resultado político não era favorável. E eles queriam saber quando o resultado político seria favorável. Jesus olhou para eles e disse: vocês não vão saber se a política vai ficar boa ou ruim, mas toma virtude. Nós gostaríamos que alguns cenários fossem diferentes. Mas enquanto não são, que tal eu e você nos preocuparmos mais com a virtude? Que tal eu e você nos preocuparmos mais de sermos cheios do Espírito Santo de Deus para sobreviver em dias maus? Que tal eu e você pararmos de esperar que venha de A ou de B o livramento e comece a entender que do Senhor, é do Senhor que vem livramento para o seu povo. Não está do jeito que você queria, mas com virtude você sobrevive. O dólar explodiu, mas com virtude você sobrevive. Não está do jeito que a gente esperava, mas a virtude sustenta um povo de pé.
Pastor, e a pergunta permaneceu sem resposta? Para ele, sim, Jesus não respondeu. Mas a questão se resolveu. Sim, a tal questão que eles queriam saber quando se resolveria, se resolveu. Pergunte quando? Agora há pouco. Década de 40, alguém sabe dizer que ano foi? Que ano foi que a ONU reconheceu o Estado de Israel? 1940? Vocês não sabem também, né? Tá bom, 48, esse irmão que sabe. Você está entendendo que eles estavam conversando com Jesus naquele dia, era o ano zero. O dia que ia acontecer o que eles estavam perguntando demoraria 1948 anos. Porque o que eles estão perguntando é quando seremos uma nação organizada e reconhecida de novo. Isso só aconteceu em 1948. Existem coisas que só se suporta a grandeza do tempo que tem que passar, se for com virtude. Você só vai suportar o tempo que é necessário se você passar esse tempo debaixo de virtude. Eu tenho um negócio para te dizer, não é opcional, é uma questão de sobrevivência. Sem virtude você não vai conseguir esperar de pé até que essa promessa se cumpra. Sem virtude você não vai conseguir esperar e vencer as aflições do tempo. Então vai recebendo virtude na noite deste dia. Porque nós vamos caminhar para receber. Nós estamos em Atos 1:8, mas o nosso objetivo é chegar em Atos 2. É chegar no dia de Pentecostes. Pastor, onde nós estamos me localiza? Atos 1:8. E aonde é que a gente quer chegar? Atos 2. E por onde a gente tem que passar? Atos 1:15. Entre o recebimento da promessa e o cumprimento dela, houve uma reunião, no verso 15 do capítulo 1. Pastor, reunião, e o que eu tenho a ver com isso? Tudo, caso você queira avivamento. Porque eu preciso lhe dizer que entre a promessa do avivamento e seu cumprimento, invariavelmente, nós precisaremos passar, e por que não dizer, presidir algumas reuniões difíceis. A reunião que você está evitando está afastando um calendário que já poderia ter sido cumprido. A conversa que você não quer ter está protelando um tempo que já deveria ter chegado. O Senhor Deus me trouxe para dizer, não é fácil fazer a reunião que você terá que fazer, mas é necessário. Pastor, mas sobre que reunião você está falando? Havia uma demanda, e essa demanda precisa ser resolvida. Só que a festa de Pentecostes estava logo ali. Eu disse que ela estava logo. E nós crentes adoramos fazer uma coisa. Pergunte qual? Deixar problema para resolver depois da festa. Só que esta é a questão que você tem que entender. Deixar para resolver um problema depois da festa pode fazer com que a festa nem aconteça. Porque pode ser que para que a festa aconteça, a reunião tenha que ser feita. Porque Deus é tão organizado, tão coeso, tão justo, tão ético e tão coerente, que o grupo tem que resolver uma demanda. Judas suicidou-se e o colégio apostólico não é de 11, o colégio apostólico é de 12. Esse 12 é emblemático, é profético, é poderoso, tem a ver com as tribos de Israel, tem até promessa do Apocalipse falando desses 12 tronos. Então não podem ser 11, tem que ser 12, mas aí que vem a questão, é uma demanda delicada. Nós vamos reunir um ministério para poder falar do nosso irmão Judas que traiu Jesus e suicidou, e outra, ainda vamos ter que escolher, e escolher é sempre complicado, porque você escolhe um, o outro fica aborrecido, esse aqui entra no lugar, o outro acha que tinha que ser ele. Vamos empurrar essa reunião para depois do Pentecostes? Não, vamos fazê-la antes do Pentecostes, para entrar no Pentecostes com a casa arrumada. Ai, eu tenho de Deus uma palavra. Você não vai entrar em Pentecostes com casa desarrumada. Você não vai entrar em Pentecostes com déficits. Não vai entrar em Pentecostes com faltas. Não vai entrar em Pentecostes com sujeira debaixo de tapete. Você não vai entrar em Pentecostes com gaveta trancada. Você vai entrar em Pentecostes fazendo reuniões difíceis, porém necessárias. A chave do avivamento na tua casa está na reunião que você teme fazer, mas o Senhor me
trouxe para dizer: senta, o menino, a menina, o esposo, bota na mesa, volte a olhar nos olhos tua família, volte a tratar com honestidade tuas questões, porque tem promessa para se cumprir na tua casa, mas não antes de você fazer a reunião. Aleluia! Quanto tempo mais você vai adiar essa reunião? Pastor, ela é tensa. Eu sei. Ela é densa. Eu sei. Eu nem sei como é que a reunião vai acabar. Eu sei que você está inseguro, mas eu sei de uma coisa, meu irmão. Eu sei de uma coisa. Pessoas que costumam ter a coragem, não só de marcar a reunião, mas de presidir a reunião. Isso é um tipo de coisa, um tipo de gesto que marca o mundo espiritual. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Quando você olha para o início da reunião, que tinha que substituir o apostolado de Judas, você vai ver que Pedro se levantou. Então, quem presidiu a reunião? Poxa, entreguei mastigadinho na sua boca. Vamos de novo. Pedro se levantou. Então, quem presidiu a reunião? Quem presidiu a reunião? Você acha que foi fácil? Acha que foi fácil? Você acha que é simples começar a falar do seu irmão que andou com você 3 anos e meio, traiu Jesus e se suicidou? E ficou com as entranhas esparramadas no chão? Você acha que é fácil ter que olhar e escolher entre 2, sabendo que você vai contrariar o outro? Então vou repetir a pergunta: a reunião é fácil de se presidir, sim ou não? Mas é necessária, sim ou não? E outra, quem tem coragem de presidir uma reunião difícil, ganha em Deus autoridade para estar numa posição poderosa, eficaz e mais fácil. Pastor, onde o senhor quer chegar? Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando o povo fica alvoroçado lá de fora, saem os apóstolos para falar, mas a Bíblia diz que Pedro se levanta e toma a palavra. Eu tenho uma coisa para te dizer: quem é que gostaria de presidir a reunião que Pedro presidiu? Ninguém. Mas quem gostaria de falar em nome da igreja para 3.000 pessoas? Todo mundo. Mas a coisa linda do Evangelho é que o Senhor é muito justo e coerente. Quem está fugindo da reunião difícil também não falará a plateia fácil. Quem está fugindo da reunião difícil também não terá pedestal e púlpito dado pelo Eterno. Agora, quem tem coragem para presidir a reunião difícil, Deus lhe dará os púlpitos para dar a Jeorecalamashandaramagaia. Não pense que Deus é garoto. Não pense que Ele é menino. Não queira requerer posições que todo mundo quer estar, se você se negou a estar nas outras que ninguém queria estar. Comumente Deus dá as vagas que todo mundo quer, para quem ocupou as que ninguém queria. Alguém ainda está por aí? Então vai fazendo o que ninguém quer fazer, porque é um jeito de você credenciar para Deus te colocar para fazer o que todo mundo quer. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, levante a sua mão. Há uma promessa. Famílias aqui tem uma promessa, ministérios aqui tem uma promessa, negócios aqui tem uma promessa. Pastor, e por que não se cumpriu ainda? Você não faz a reunião, você não senta com quem tem que sentar, não olha no olho de quem tem que olhar, não diz o que tem que dizer, não ouve o que tem que ouvir, não tira essa sujeira debaixo do tapete, não resolve o que tem que ser resolvido. É por isso que o calendário está travado, a festa não vem, o Pentecoste não desce, a prosperidade não acontece. Mas depois da reunião, e eu vou profetizar que não vai passar dessa semana, depois da reunião, uma porta nova, uma dimensão maior e melhor do favor de Deus, você irá experimentar. Só quem acredita nisso, levante a mão e dê um glória a Deus esta noite. A reunião não é fácil, mas ela é necessária. Ela não é fácil, mas ela é promovedora. Ela tem a capacidade de promover os presidentes de reuniões difíceis. Comumente Deus os promove para presidir reuniões mais fáceis. Olhe bem, e eu vou sair desse assunto só lembrando a você uma coisa. Lembrando a você que o que
o colegiado apostólico tinha que resolver era um apóstolo para o lugar de Judas. Diga comigo, um apóstolo para o lugar de Judas. Olha para o seu vizinho e diga, não um outro Judas, só no lugar de Judas. Você entendeu? É para ocupar o lugar de, mas não é para ser como. Ok? Amém. Então veja. Vamos para Atos 2 logo. Aleluia, Jesus. Porque em Atos 2, já que a gente já passou pela reunião e estamos credenciados a viver o Pentecoste, você conhece, eu também, mas eu vou ler de novo porque é sempre tão delicioso. Mastiga comigo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Diga comigo, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vai acontecer uma festa. O Pentecostes é uma festa, é uma celebração tradicional do calendário judaico. Uma das 3 principais celebrações, onde todo judeu, seja de nascimento, seja de conversão, prosélito, saía de onde estivesse para estar em Jerusalém. É festa. Pentecostes é? E festa é Hag. Festa é círculo. O sentido etimológico da palavra festa é um círculo. Fazer um círculo. Compreenda como isso faz todo sentido quando você pensa o que é Pentecostes, o que é ser pentecostal. Qual é a ideia de você fazer um círculo se não gerar uma demonstração clara, evidente, de um grupo que decidiu estar do lado de dentro? E de um outro grupo que decidiu estar do lado de... Pastor, mas não dá para ser assim um agente secreto? Não dá. Não dá para ser assim um pentecostal do serviço secreto? Não, não dá. O círculo justamente quer dizer que há uma aparente decisão, uma deflagrada decisão, tomada por quem está dentro do círculo. É visível quem ele é visível no que ele crê, é visível o que ele celebra, é visível o que ele festeja, tal qual é visível também a opção antagônica de quem decidiu ficar do lado de fora. Pastor, esse é um discurso sectarista, isso não é um discurso do evangelho. Olha, mas eu só estou pregando a Bíblia. O círculo é montado, o círculo é desenhado para delimitar aqueles que fizeram uma escolha, e quem fez essa escolha, vive à altura dessa escolha, testemunha essa escolha, conhece sobre essa escolha, evidencia essa escolha. Então bata no peito e diga, eu sou pentecostal, porque eu estou do lado de dentro do círculo. E quem está do lado de fora, sinta-se convidado a entrar. E quem está do lado de fora, sinta-se convidado a participar. E quem está do lado de fora, o círculo não está fechado, o acesso é liberado. É só pegar a promessa de Atos 2 e partir para dentro do... Pastor, eu entrei de fora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você vir para o lado de dentro do círculo. Eu vou te falar o que está acontecendo aqui dentro. Com que autoridade, pastor? Com a autoridade de quem nasceu dentro desse círculo. Eu estou há 39 anos dentro desse círculo. Aqui dentro desse círculo os milagres não cessaram, não. Aqui dentro deste círculo os milagres não ficaram resumidos ao colégio apostólico. Não. Aqui dentro desse círculo os apóstolos não foram os últimos a curar. Não. Tem poder para curar na igreja também. Deixa eu te contar mais desse círculo. Aqui dentro desse círculo, a mensagem da palavra de Deus ainda pode ser recebida como uma revelação. Aqui dentro desse círculo, fala-se em línguas estranhas como evidência de que se recebeu o batismo no Espírito Santo. Deixa eu te contar mais. Aqui dentro desse círculo, não cessaram-se os milagres. Eles continuarão.
Aqui dentro deste círculo, a graça me salvou, mas eu continuo todo dia pedindo misericórdia a Deus, porque eu preciso ser salvo dentro do círculo. Vem para cá se você quiser. Dentro do círculo existem experiências espirituais. Dentro do círculo nós acreditamos que o Senhor fala por intermédio dos seus profetas. Dentro desse círculo nós compreendemos com muita clareza que a Bíblia diz que todos os profetas e a lei se encerraram em João Batista. Mas é claro que a Bíblia estava falando sobre profetas canônicos, porque se não fosse assim, não estaria listado entre os dons disponíveis para a igreja o dom de profecia. Então eu acredito que João Batista foi o último dos profetas canônicos, mas eu acredito que tem profetas bem no nosso meio aqui, e o Senhor pode dar uma palavra profética para eles. Ou levante a sua mão mais alto que você puder. Tenha gozo, tenha regozijo, tenha alegria, tenha. Você está dentro de um círculo. Não é um círculo de meninice, não é um círculo de garotos, não é um círculo de gente brincando de roda. É um círculo de gente séria, comprometida com Deus, que acredita no mover do Espírito Santo. Glória! Alamaraia, Xéria. Não estou aqui suscitando revanchismo, rivalidade. Agora, você é pentecostal? Conheça o mínimo sobre a doutrina pentecostal e não se deixe escarnecer, ridicularizar. Não se deixe não. Converse, fale do que você tem vivido. Você é um crente pentecostal? Olhe para os seus filhos. Ensine a eles o que você aprendeu. Ensine a eles o fogo que te sustentou. Não pense que isso foi só para a sua época e não é para agora, não. Cuidado com as teologias que estão esfriando a juventude do século 21. Cuidado com as teologias que foram responsáveis por afundar a igreja em tantos países da Europa. E essas teologias entram pelo nosso YouTube, e os nossos filhos aderem, e estão achando muito legal, estão achando que descobriram a pólvora do Evangelho, e você que foi sustentado no fogo até hoje, está de boca calada dentro da tua casa, deixando esse moleque de 15 anos achar que agora descobriu a pólvora da teologia. Bota ele no lugar dele, e fala para ele que se não fosse o fogo de Deus, nem vivo ele estava. Quem ainda está aí, diga alguma coisa, por favor. A celebração da Páscoa, melhor, do Pentecostes começa. Pentecostes é apresentação do feixe de trigo. No cerimonial da festa do Pentecostes. Quem ainda está aí, diga amém. No cerimonial da festa do Pentecostes, um feixe de trigo é erguido. Festa do Pentecostes fala de colheitas. Então, no dia de Pentecostes, o feixe de trigo é levantado, a celebração da colheita. Quem é o grande homenageado de Pentecostes? Jesus. Quem é o autor do Pentecostes? Jesus. E por que ele é o homenageado e o autor? Porque ele é o feixe de trigo erguido. E por que é ele? Porque ele falou, eu sou o grão de trigo. Se eu não cair no chão e morrer, o grão de trigo caiu no chão e morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, e 50 dias depois se levantou para batizar os crentes com o Espírito Santo. Alguém ainda está aí? É ele que enche, é ele que aviva. Dê glória ao nome dele, dê glória ao nome dele. Agora, eu preciso mostrar duas coisas para você, eu já começo a encerrar. A primeira coisa é, cumprindo-se o dia. Olha para o seu vizinho e diga, calendário. Fala para ele, ordem, organização, metodologia. Tem isso na festa de Pentecostes. Pastor, e tem só isso? Não, tem outra coisa. Qual? De repente. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Nenhuma igreja vive só de repente.
E nenhuma igreja vive só de calendário. Toda igreja precisa encontrar a associação plena e perfeita e refinada entre o calendário e o de repente. Nós somos organizados. Você percebeu? Percebeu que o culto começou na hora que foi anunciado? Eu não sei se vai acabar exatamente na hora, mas aleluia. Você percebeu que o culto vai acabar? Você percebeu que o culto começou na hora que foi anunciado? Você percebeu? Você percebeu que a pessoa ou as pessoas que foram anunciadas ministrando esta noite, foram elas que ministraram esta noite? Você viu que não teve confusão? Que maravilha, né? Oh, que glória a Deus. Sabe por que isso? Porque calendário. Calendário é assim, fala da ordem, fala do previsível, fala do programado, fala do cartesiano, fala do que é correto, fala do que é ajustado. Mas não se vive só disso, não. O mesmo Atos 2 que diz, cumprindo-se o dia, bota o dedo no calendário, porque não pode passar, é 50 dias depois da Páscoa, vem o Pentecoste, tem ordem no calendário, mas em meio à ordem do calendário surge de repente. Nenhuma igreja vive só de calendário, tem que ter de repente. Nenhum culto vive só do que é previsível, tem que ter de repente. Culto bom tem de repente. Pega na mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, está tudo em ordem, está tudo organizado, mas tem espaço para um de repente, tem espaço para um de repente. Oh, alguém lá atrás levantou, tem espaço para Deus pegar alguém aqui, tem espaço para um de repente. Deus nos guarde da previsibilidade total. Há coisas previsíveis do culto. Sei quem vai cantar, sei quem vai pregar. Os obreiros estão escalados, isso é ordem. Há um nível de previsibilidade tolerável, mas não pode haver previsibilidade total. Todo culto tem que ter espaço para Deus fazer o de repente. Canto de erga. Mas eu não esqueci não. Não se vive também só de repente. Igrejas desmanteladas, lideranças desmanteladas, cultos desorganizados, sem ética, sem reverência, porque tudo é de repente. É o equilíbrio perfeito. O calendário e o de repente. O calendário e o de repente. No calendário estava tudo certinho. Terça, quarta e quinta tem a Viva ADVEC no calendário. Quarta-feira, 20 horas, a Viva ADVEC, Taquara, Jacarepaguá. No louvor, pastor Raquel Malafaia, pregando, pastor Eduardo Gonçalves. É calendário, mas tem de repente, tem de repente, tem de repente. De repente Deus te pega aí, de repente aquela unção que Deus te pegava 10 anos atrás, te pega de novo, de repente aquele dom que estava adormecido, é suscitado outra vez da tua boca. De repente as línguas que tu não falava há muito tempo são renovadas da tua boca. De repente as visões que você não tinha, Deus volta a te dar. De repente. O calendário e o de repente. O ordinário e o de repente. Como é que foi, pastor? Foi assim, de repente. Foram vistas sobre eles línguas repartidas, como que de fogo. Vamos entender, gente? Fala comigo assim, como que de fogo. E o vento? O vento não teve vento. Foi assim, ó. E veio do céu um som, como que de um vento. É muito importante você perceber que a Bíblia não por acaso usou essa palavra 2 vezes, como, de forma análoga a, lembrando de. Então é assim, ó. Veio do céu um som de vento, como que de um vento, veemente e impetuoso.
Aí depois, na hora de falar das línguas, foram vistas sobre eles línguas repartidas de fogo. Não. Línguas repartidas como que de fogo? Porque veja, se a Bíblia fala som de vento, é som de vento e acabou. Então eu ficaria esperando um outro som de vento. Enquanto não tivesse som de vento, eu acharia que Deus não estaria Aí se a Bíblia dissesse que foram vistas línguas repartidas de fogo, então eu ficaria esperando enxergar alguma em cima da sua cabeça, para eu achar que Deus está aqui ou não. Então a Bíblia não fechou a questão, não há literalidade, é uma analogia. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, naquele dia foi desse jeito, mas no outro dia pode ser de outro jeito. Naquele dia, um som como de um vento veemente impetuoso, mas hoje pode ser só o som das tuas, do teu pranto, do teu grito. Hoje pode ser o som do teclado, hoje pode ser o som do surdo da bateria, hoje pode ser outra coisa. A conta não está fechada, a história não está encerrada. O Senhor está dizendo foi de um jeito naquele dia, mas pode ser de um jeito diferente no outro. Mudam-se os sons, mudam-se as visões, mas quem faz o avivamento ainda é o mesmo, Jesus Cristo Nazareno, a Ele a glória. Ele promanara calamassuri me cantrocou na macheia. Levanta a mão mais alto que você puder. Abra a tua boquinha e gasta 10 segundos dando glória a Deus e aleluia. É do jeito que Ele quiser, é do jeito que Ele quiser. Não estamos presos numa literalidade, é do jeito. Agora nós temos, e eu encerro, 120 crentes cheios. Vou fechar a conta nos 120. 120 crentes cheios. Quantos crentes cheios? Muito fraco. Estamos encerrando já. Quantos crentes cheios? Ok. Olha para mim. Não perca isso. Diz a Bíblia que vai acontecer desse jeitinho aqui que eu vou ler para você. Ó. Então, se levantou Pedro com os 11. 1 mais 11 dá quanto? 1 mais 11 dá quanto? Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Olha isso. Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Quantos estão diante do povo? 12. Vamos de novo. Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Quantos estão diante do povo? Quantos estão com visibilidade? Você entende isso? 120 foram cheios. Quantos tiveram visibilidade diante do povo? 12. 10% dos cheios foram vistos, tinham notoriedade. Pastor, se é para ser assim, então eu não quero ser cheio. Se é para você ser assim, nem Deus quer te encher. Porque se para você só presta ser cheio para ser dos 12 vistos, é porque você ainda não entendeu que para 12 serem vistos, 120 precisam ser cheios. Os 120 cheios sustentam em oração e súplica os 12 que estão sendo vistos. Ninguém que é visto sustenta-se de pé se não tiver um grupo cheio. Glória! Não para de achar que é vã a tua busca. Para de achar que é vã a tua busca. E sabe por que eu estou hoje aqui diante de vocês? Porque Deus encheu muita gente, muito joelho se dobrou para que eu pudesse estar hoje aqui. Muita gente que você não conhece, o meu nome não é muito conhecido, eu não digo isso com falsa modéstia não, mas meu nome não é muito conhecido, mas aqui na igreja, dentro do nosso ministério, ok, é possível que bastante gente conheça meu nome, mas tem nomes que você nunca ouviu na vida, e eu só estou aqui por causa dessas pessoas. Pode ser que alguém sim, mas alguém aqui conheceu a irmã Consuelo Maria? Alguém conheceu?
O pastor Eduardo Gonçalves, você conhece? Pois é, o pastor Eduardo Gonçalves só está aqui por causa da irmã Consuelo Maria. Você sabe quem é ela? Não. Você viu ela diante do povo, de pé com os 12? Não. Canto te orefaz. Eu não sei para o que Deus te chamou. Se Ele te chamou para ser dos 12 que estão de pé, agradeça a Deus, é um privilégio. Mas se Ele te chamou para ser dos 120 que estão cheios, sustentando os homens de Deus, eu estou pregando para a igreja que é pastoreada pelo líder de maior visibilidade no Brasil, na América, nos maiores do mundo. Mas ele só está lá porque 120 estão cheios. Vai afunilar mais. 120 cheios. Quantos tiveram visibilidade? Aí diz a Bíblia: tomando Pedro a palavra. E os 11? Visibilidade, mas não fala. Só quem falou. Só quem falou. Só quem falou. Você percebeu como é que veio caindo de 10 em 10%? 120 para 12, 12 para 1. Pastor, mas tem vírgula. Ah, deixa de ser chato, eu sei que tem vírgula. Um vai falar. Mas escute. Um só fala. Porque tem 11 de pé. E só tem 11 de pé porque tem 120 cheios. Oh, que o Senhor continue dando voz àqueles a quem Ele quiser dar. Enquanto um fala, 11 estão de pé. Enquanto 11 estão de pé, 120 estão cheios. O Aviva Adevec, isso aqui é profético, eu acho que você deveria levantar a mão. O Aviva Adevec é uma oportunidade para 120 serem cheios, para que 12 fiquem de pé, para que um homem de Deus com voz nessa nação possa falar em o nome do Senhor. Então seja cheio, 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 cheio. Vai ficando de pé, seja cheio, cheio. Olha para mim. Quantos estão de pé diante do povo? Quantos? Quantos? Olha para o seu vizinho e diga: pensa bem. Se não tivesse tido reunião. Olha para mim. Se a reunião da substituição de Judas não tivesse acontecido, a reunião difícil, o tema tenso, a sujeira debaixo do tapete, quantas pessoas teriam ficado de pé naquele dia? Por favor, segura só um pouquinho, porque o PA está confundindo muito banda e voz. Segura só um pouquinho, olha para mim. Se não houvesse reunião, se Matias não tivesse sido colocado no lugar de Judas, quantas pessoas estariam de pé naquele dia diante da multidão? Quantas? 11. Quantas? Pastor, e o que isso significa? Significa que o primeiro retrato que o colégio apostólico emitiria para a sociedade era a incompetência de resolver seus próprios problemas. O primeiro retrato e a primeira mensagem que eles mandariam para a comunidade é que eles não eram capazes de suprir nem suas próprias faltas. E que em vez de 12, que era o número que tanto comunicaria com o povo, porque o Israel é um Israel de 12 tribos, não de 11. Então, antes do pregador abrir a boca para dizer a primeira palavra, a imagem de uma falta de coesão teria estragado sua mensagem. Você está entendendo por que é que o inimigo quer que a gente brigue tanto? Porque ele quer estragar a foto. Você está entendendo por que ele não quer que a gente faça reunião? Porque ele quer que a gente perca a plateia antes de dizer a primeira palavra. Se tivessem 11 homens de pé ali, estava todo mundo se acotovelando, dizendo: engraçado, o Nazareno andava com 12. O Nazareno não andava com 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E esse pessoal é muito enrolado.
E esse pessoal é muito descoordenado. Perderam a plateia antes de dizer a primeira palavra. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que nada em nós, individualmente, congregacionalmente, se torne um tipo de testemunho desfavorável à mensagem do Evangelho. Nós não vamos exibir um retrato de uma igreja dividida, sem coesão, sem unidade, sem propósito. Não, nós não somos 11, nós somos 12. Somos capazes de resolver nossos problemas, capazes de fazer nossas reuniões, e estamos cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Levanta a mão, Adevec, Jacarapaguá. Recebe, 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 recebe. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, mas receberei. Se não vier a resposta da pergunta que você fez, tem virtude. Se a porta que você esperava não se abrir essa semana, tem virtude. Se a salvação da pessoa por quem você tanto ora não sair agora, tem virtude. Com a direita, com a esquerda, com o centro na política, a igreja continua debaixo da virtude. Tem algum pentecostal aqui esta noite? Levante a mão, abra a boca, solta um grito de glória a Deus, solta um brado de aleluia. Vem pra dentro do círculo, vem pra... O Senhor te renova agora, Ele te renova agora, Ele te renova agora, Ele te renova agora. Da planta do teu pé ao alto da tua cabeça, recebe. Dore mantoroko shanare kalamalo canto helepro. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, Deus te renova outra vez. Você que estava desistido dos dons espirituais, cumpra o ministério que te foi proposto. Você que já foi pregador do Evangelho, você que já cantou para Jesus, abandonou, dependurou a harpa no salgueiro, seja renovado agora. Cheira da calamaz. Pentecostalismo é uma fé vibrante, uma adoração efusiva, uma mensagem incendiada e embebida no santo óleo. Eu acredito nos dons do Espírito Santo. Eu acredito que não cessaram os milagres do Senhor. Você que está doente, receba a cura agora em nome de Jesus, porque não cessou, não cessou, não cessou, não cessou. Ainda há 9 dons a serem distribuídos, não cessou, não cessou. Deus te levanta como profeta no meio dos teus, não cessou. Alacatarando rema, ele me calamachandarama calamarabahai, ele me quereberebaçou. Pastor, eu não quero estar no círculo. Se eu fosse você, eu preferiria estar no círculo do Pentecoste do que na roda dos escarnecedores. É melhor estar no círculo do Pentecoste do que na roda dos zombadores. É melhor estar no círculo do Pentecostes do que na roda dos beberrões. É melhor ser cheio do Espírito aqui fora, aqui dentro, do que ser cheio de bebida lá fora. É melhor ser embriagado pelo Espírito Santo do que ser embriagado com vinho que há contenda.
entenda: debaixo da virtude você vai vencer, debaixo da virtude você vai ter o melhor segundo semestre de ano da história da tua vida. E se alguém acredita nisso, joga as duas mãos para cima, solta o brado de aleluia. E desce